Sabe aquela pergunta? O que significa servir de verdade? Bom, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um sermão do pastor João Borges que traz uma perspectiva bem interessante sobre isso. A ideia central dele é que servir não é bem uma opção, sabe? É uma escolha que, no fundo, todo mundo já está fazendo, a gente percebendo ou não. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. E logo de cara, a pregação já joga uma provocação no ar. A questão não é se a gente vai servir, mas sim a quem ou ao que a gente serve. Isso muda completamente o jeito de pensar, né? Tira o foco do sim ou não e coloca no o que. E é aí que a gente entra no primeiro ponto central. Essa decisão sobre a quem a gente dedica a nossa lealdade, ela é simplesmente inevitável. E para explicar isso, o pastor usa uma analogia que todo brasileiro entende bem: futebol. Imagina só, um clássico, estádio lotado. Tem como entrar ali e ficar totalmente neutro? Não dá, né? Uma hora a gente acaba se envolvendo, escolhendo um lado para torcer. A ideia é que na vida é a mesma coisa. Não existe arquibancada neutra. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: não se trata de uma decisão nova, de vou começar a servir agora. Na verdade, é sobre a gente parar e tomar consciência da escolha que já estamos fazendo, todos os dias, em cada atitude. Seja servindo às nossas ambições, ao nosso conforto, às nossas crenças, a gente já serve a algo. Ok, para aprofundar esse argumento, o pastor faz uma distinção bem importante. Vamos ver qual é. Ele separa duas coisas: salvação e serviço. A salvação, segundo ele, é uma decisão que vem de Deus, é uma iniciativa divina. O exemplo usado é o de Noé, que foi salvo por uma escolha de Deus. Já o serviço, bom, aí a coisa muda. O serviço é a nossa resposta, é a nossa decisão pessoal. E o exemplo aqui é o do profeta Josué. E essa ideia de escolha nos leva direto para o coração da mensagem, para o conflito central que o sermão apresenta. É o famoso ultimato de Josué. Essa frase é muito forte, né? Escolham hoje a quem irão servir. Josué basicamente coloca as cartas na mesa. Ele força uma decisão. Não dá para ficar em cima do muro. É servir a Deus ou servir a outras coisas. E o que seriam esses outros deuses hoje em dia? O sermão faz uma ponte muito interessante para a nossa realidade. Ele identifica esses deuses modernos que muitas vezes a gente serve sem nem se dar conta. Coisas como a tradição, a busca incessante por prazer, o dinheiro, a ansiedade, o nosso próprio conforto, até o nosso próprio ego. E para deixar isso bem concreto, o pastor conta uma história pessoal super fácil da gente se identificar. Ele fala sobre a luta contra o que ele chama de forma bem humorada de Deus do sofá. Sabe aquele dia que a gente só quer ficar em casa, de boa e tem um compromisso? Pois é, ele estava nessa, mas escolheu vencer essa vontade de conforto. Ele foi para uma conferência da igreja e levou o filho. E o resultado? Uma experiência incrível, super poderosa que ele compartilhou com o filho e que quase perdeu. Isso ilustra perfeitamente o argumento. E o mais interessante é que essa escolha pessoal não para por aí, não é um ato isolado. A pregação argumenta que ela tem um poder enorme, um efeito dominó, que pode influenciar gerações inteiras. Ele diz uma coisa muito forte: o exemplo prega com muito mais eficácia do que palavras ditas de um púlpito. Ou seja, o que a gente faz grita muito mais alto do que o que a gente fala. E, para ilustrar, ele conta a história da mãe dele. A mãe dele nunca chegou e disse: "Filho, você tem que servir a Deus." Não foi uma ordem. Mas as ações dela, as ações falavam por si. Ela andava quilômetros, debaixo de sol ou de chuva, para levar os filhos para a igreja. Esse exemplo constante, essa dedicação, se tornou a maior influência na vida dele. E aí a gente vê como esse legado vai se construindo como uma corrente. Começa lá atrás, com a avó, que ensinava canções de fé, passa pela mãe com seu exemplo incansável. Isso o inspira a dedicar a própria vida a esse chamado. E agora, a esperança dele é que esse mesmo exemplo continue, que passe para os filhos dele e assim por diante. Tudo bem, mas o que é servir na prática, então? No dia a dia? Segundo a pregação, a gente precisa tirar da cabeça a ideia de que servir é ter um cargo, um título formal. É muito mais amplo. Servir é usar o que a gente tem, nosso tempo, nosso talento, nossos recursos, em ações do cotidiano. É ajudar, apoiar, cuidar das pessoas ao nosso redor. E o sermão simplifica isso em 3 passos bem práticos. Primeiro, doar o tempo, visitando alguém que está se sentindo sozinho. Segundo, usar o talento, talvez orando por um colega. E terceiro, compartilhar os recursos, levando presente para o amigo. São coisas simples, percebe? A grande virada de chave, então, é essa. É deixar de ver o serviço como um título que a gente tem e passar a enxergá-lo como uma ação.
um compromisso ativo e diário. E no final, qual é a grande motivação por trás de tudo isso? O pastor compartilha que seu maior objetivo não é só sobre a própria recompensa, é sobre olhar para trás e ver os filhos, os netos, os bisnetos, todos chegando logo atrás. É sobre criar um legado positivo que vai muito além da própria vida. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta final que, na verdade, é o coração de toda essa mensagem. Se as nossas escolhas e ações diárias estão escrevendo uma história, que história o nosso serviço vai contar?